noite, povo de Deus. Boa noite, a paz de Jesus, bem-vindos, a paz de Cristo. Que bom que nós estamos aqui nesta quarta-feira, dia 8 de julho, mais uma quarta-feira de Seminário de Vida no Espírito Santo. Retornamos hoje com o nosso seminário e é uma alegria muito grande a gente poder viver esse tempo novo, esse momento novo, onde Deus quer chegar até nós através das redes sociais. E que bom que você já está chegando aí conosco para rezar, para orar. Hoje com certeza faremos uma experiência profunda com o Senhor por meio da cruz. Hoje o nosso tema do nosso Seminário de Vida no Espírito Santo é Jesus Salvador. Então, que nessa noite nós possamos nos entregar e nos submeter à cruz de Cristo e a reconhecer todo o sofrimento de Cristo e saber que todo esse sacrifício foi por amor a mim e amor a você. Tenho uma novidade para dizer para você, não sei se hoje você já ouviu isso, mas se você ainda não ouviu, eu quero dizer para você, Deus te ama muito. A tal ponto de dar o seu único filho pela sua vida. E é por isso que nós devemos alegrar o nosso coração e dizer para o Senhor o quanto nós somos felizes, porque Ele é o nosso Salvador. Ele é o meu Salvador e o teu Salvador. Não é verdade? Vamos celebrar essa alegria desse momento? Vamos celebrar a alegria desse momento dizendo que a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você conhece Jesus? Deus tem sido presente na sua vida, assim como tem sido na nossa? Então alegre o seu coração, irmão. Alegre o seu coração, irmã. E vamos cantar, louvar ao Senhor com a nossa voz. Vamos dizer para Ele que nós acreditamos que Ele é a rocha da nossa salvação. Com Ele não há mais condenação. Diga isso. Em Jesus não há condenação, porque Ele já venceu a morte. Ele me salvou. O sacrifício da cruz foi pela minha vida e é por isso que eu me alegro. Eu me alegro nessa noite. Eu me alegro em Ti, Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos mais uma vez? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos cantar? Posso pisar? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos fazer o seguinte? Vamos cantar essa música batendo palmas? Aí onde você está,
Talvez se você estiver segurando o celular, tente apoiar o celular um pouquinho, mas vamos deixar expressar com o nosso corpo também, com as nossas palmas, essa alegria que vem de Jesus. Vamos lá? Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Mais uma vez, a alegria está de quem? E a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. É o amor que nos move, né? De quem já conhece a Jesus. Eu peço desde já que a alegria do Espírito Santo invada o seu coração nessa noite. Que você seja tomado no seu coração pela força do Espírito Santo. Que Deus te toque, transforme a sua vida. Que você nessa noite possa ter essa experiência profunda com Jesus, que traz a alegria. Aleluia! Amém. É tempo da gente se alegrar em Deus, irmão, né? Chega da gente ficar com aquela cara carrancuda, triste. Eu já não aguento mais ficar em casa, essa pandemia, né? Às vezes a gente acaba murmurando tanto, não é verdade? Às vezes a gente acaba reclamando tanto. Quando vai acabar isso, né? A palavra de Deus fala, né? Não vos cabe saber os tempos e os momentos das coisas. A gente ainda não sabe quanto tempo a gente ainda vai ter que ficar se cuidando, se resguardando, mas uma coisa é certa. Cristão com cara de tristeza, porque o fruto do Espírito é alegria. Então vamos alegrar o nosso coração, que você nessa noite saia com o coração feliz, alegre, e é uma alegria no seu semblante de tal forma que todas as pessoas que achegarem a ti, da sua casa, onde você estiver, percebam algo diferente em você, nos seus olhos, no seu sorriso, na forma com que você vai falar, na maneira com que você vai falar. Deus fala isso ao meu coração. Essa alegria nos tomará de tal forma e nós seremos tão mexidos por Deus nessa noite que até a forma com que nós falaremos com as pessoas será diferente e elas perceberão que nós estaremos cheios de Deus. Quero dizer para você, você estará cheio de Deus nessa noite. Você estará repleto da presença de Deus nessa noite. Você crê nisso? Se você crê nisso, diga aleluia, Senhor, eu creio nisso. Aleluia, Senhor. Eu creio que eu serei transformado nessa noite. Então, ergue tua mão direita comigo e repete comigo esta oração, por favor. Levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Por intercessão da bem-aventurada. Por intercessão da bem-aventurada. E sempre Virgem Maria. E sempre Virgem Maria. De São Miguel Arcanjo. De São Miguel Arcanjo. E toda a milícia celeste. E toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos. Sejam dispersos os seus inimigos. E fujam de vossa face. E fujam de vossa face. Todos que vos odeiam. Todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Invoque sobre a sua vida também, desde já, colocando a sua intenção de oração, aquilo que você traz no seu coração. Maria Santíssima. Peçamos à Virgem Maria, a mulher que esteve aos pés da cruz de Cristo, que contemplou todo o sacrifício de Cristo, que ela esteja conosco intercedendo por nós junto a Jesus nessa noite, pelas nossas intenções, pelo aquilo que está no nosso coração, por aquilo que nós estamos precisando ouvir da parte de Deus nessa noite. Que Maria venha até nós. Que Maria venha até nós. Que nós possamos, assim como Maria, reconhecer o sacrifício da cruz. Toda a prova de amor que foi gerada pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso, Mãe Santíssima, Nossa Senhora, nós nos consagramos a Ti e apresentamos as nossas misérias, a nossa pequenez, tudo que nós somos, ó Mãezinha Santíssima, tudo que nós temos, as nossas necessidades, os nossos anseios. Vai apresentando meu irmão, vai apresentando minha irmã, aí agora as suas intenções, e vai se consagrando a Maria. Consagre a sua vida à Virgem Maria agora e fala: Mãezinha, vem ficar comigo nessa noite. Pela sua santa e poderosa intercessão, Mãe Santíssima, que nessa noite eu possa ter uma experiência com Jesus Cristo crucificado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vou pedir a Marisa para chegar um pouquinho mais para cá, para aparecer melhor no vídeo. Isso aí. Aí. Agora está um pouquinho melhor. Boa noite. Sejam bem-vindos. A paz de Jesus, o amor de Maria. Bem-vindos cada um de vocês, né? Obrigada por estar junto com a gente nessa noite, por abrir as portas da sua casa, deixar esse momento, aquilo que você estava fazendo, e parar para orar, para rezar junto com a gente, para louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, para experimentar do amor de Cristo por cada um de nós. Experimentar um pouco do amor de Cristo nesta noite. E que você possa, né, a gente sempre fala, né, vamos compartilhar. Lembra aí dos irmãos, aqueles que normalmente participam junto com a gente, o pessoal do Terço da Misericórdia. Então vai no aviãozinho aí, envia, compartilha esta live. Nós estamos apenas iniciando. Essa noite teremos a presença do Márcio de Italva, que vem pregar, anunciar a palavra de Deus para nós. Então, muito Deus ainda tem para fazer em nós nessa noite. Muitas bênçãos, muito Jesus Cristo tem para fazer nos nossos corações nesta noite. Então, compartilhem, convidem mais pessoas a estar junto com a gente nessa hora. E mais do que isso, abra o seu coração para todas as graças, para todas as bênçãos, para experimentar nessa noite de uma forma diferente. Às vezes, como você nunca experimentou o amor de Cristo. O amor de Cristo, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz por você. Abra o seu coração, deixe os seus pensamentos, se abandone em Deus nesta noite. Nós vamos orar agora, entregando nosso coração a Deus, entregando todos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas preocupações, pecados, Deus. Pedindo que o Senhor venha realmente purificar o nosso coração, abrir o nosso coração para tudo aquilo que Deus tem para fazer em nós nesta noite. Que Jesus possa purificar o nosso coração, nos purificar, nos transformar nesta noite. Jesus quer transformar o meu coração, o seu coração, a minha vida, a sua vida nessa noite. Nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos purifique nessa noite, nos torne semelhantes a Ele. Que o Senhor venha purificar os nossos pensamentos, os nossos olhares, o nosso falar, o nosso agir, o nosso coração. Quantas vezes dizemos que somos de Deus,
que amamos a Ele, mas não amamos nosso irmão. Quantas vezes o pecado vem tomar conta de nós. Quantas vezes nós nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo, pelas coisas que o maligno coloca para nós. E hoje o Senhor quer purificar. O Senhor quer te purificar, transformar o seu coração nessa noite. Te transformar. Por isso se entregue ao Senhor. Diz: Senhor, eu me entrego a Ti. Diz isso: eu abro o meu coração a Ti. Se você quiser, coloca a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. E diz isso: Senhor, eu quero me entregar a Ti nessa noite. Eu me entrego a Ti, me lanço a Ti, Senhor. Sem reservas, sem limite, Senhor, para a atuação, Senhor. Olha para o meu coração, Senhor. Purifica o meu coração, Jesus. Vai dizendo isso: purifica o meu coração, Jesus. Purifica o meu coração, Jesus. Olha para o meu coração que deseja a Ti. Diz para o Senhor o quanto o seu coração deseja Jesus Cristo. O quanto o seu coração tem sede do Jesus Cristo. O quanto o seu coração tem sede de amar, tem sede de amor. Eu quero ser purificado, e diz: Deus. Purifica-me, Senhor. Eu quero ser purificado, Purifica, Jesus. Senhor. Diz isso: eu quero ser purificado nesta noite. Eu quero ser purificado, Senhor. Purifica os meus pensamentos, os meus pecados, meus sentimentos, as atitudes. É verdade. E vá pensando, fazendo um exame de consciência. É verdade. Peça que o Senhor venha te purificar. Purifica, Senhor. Purifica no Senhor nesta noite, Senhor. Pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. E venha nos purificar, nos torne puros, Senhor. Mais semelhantes a Ti, Senhor. Um coração mais semelhante ao Teu, Senhor. Um coração manso, humilde, mais santidade, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Purifica-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor fala ao meu coração, meu irmão e minha irmã, que Ele deseja corações contritos, corações arrependidos. E a palavra que Ele coloca ao meu coração é arrependimento. Arrependimento. É hora de nos arrependermos. Irmãos, Deus é fiel, Deus é justo. Mas quantas vezes eu e você somos infiéis, injustos, incrédulos, pecadores? Quantas vezes fomos invejosos, egoístas? Quantas vezes, irmãos, na nossa carne nós caímos, nós pecamos? Quantas vezes nós faltamos com a caridade? Até mesmo dentro de casa. Pessoas que às vezes estão vivendo uma tormenta dentro de casa porque não se respeitam mais, não sabem nem mais dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não dizem nem te amo mais, não conseguem estabelecer um diálogo. O Senhor fala isso ao meu coração. E isso começa às vezes por você, por mim mesmo. Peçamos a Deus a graça do arrependimento, reconheçamos, porque a palavra de Deus fala: se nós não reconhecemos que temos pecado, nós somos mentirosos. Não minta para você mesmo, não minta para você mesma. Pelo contrário, reconheça. Reconheça para que a misericórdia de Deus envolva o seu coração nesta noite. Então você seja purificado. Purificado. Perdoa-me, Senhor, e purifica o meu coração. Por isso, eu quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Eu quero descobrir tudo aquilo que tens para mim. Oh, quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. Quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens para mim. Canta, solta a sua voz. Quero te buscar, Senhor. Quero te buscar, Senhor, de mãos limpas e de puro coração. De mãos limpas e de puro coração. Eu quero te encontrar, Senhor.
quero te encontrar, Senhor, e descobrir tudo aquilo que tens pra mim. Coloca a mão no seu coração. Purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Solte a sua voz, canta. Purifica-me, purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Coloca a mão sobre a sua cabeça, por favor. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Senhor Jesus, pelas vezes que pensamos coisas erradas, sentimentos de morte, pelas vezes em que nós pensamos em coisas que não agradavam o seu coração, purifica agora os nossos pensamentos. Vem, Senhor, com uma unção de arrependimento sobre nós e dá-nos a graça agora de sermos purificados em nossos pensamentos e dá-nos santos pensamentos. Coloca a mão sobre os seus olhos agora, por favor. E sobre os seus olhos, a palavra de Deus vai dizer: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Quantas vezes o nosso olhar tem olhado coisas que não vêm de Deus na internet? Quantas vezes nós temos deixado nos levar olhando coisas que não agradam ao coração de Deus e ferem o coração de Deus? Peça ao Senhor agora que purifique o seu olhar, que te dê olhos mais santos e que você enxergue as coisas aos olhos de Deus. Coloque a mão sobre o seu ouvido, por favor, agora. Com a mão sobre o seu ouvido, peça a Deus para purificar os seus ouvidos. E diga: Senhor, purifica os meus ouvidos. Porque muitas vezes eu ouvi tantas coisas e essas coisas me levaram ao pecado. Até mesmo vozes do maligno eu ouvi e eu fui tentado. E então eu pequei e caí. Purifica os meus ouvidos. Purifica. E agora com a mão sobre o seu coração. A palavra de Deus também vai dizer que é do nosso coração que saem as boas coisas e as más coisas. Aquilo que nós fazemos é fruto daquilo que está no nosso coração. As atitudes que nós tomamos é fruto daquilo que está no nosso coração. Como você quer o seu coração agora? Eu quero o meu repleto de Deus. Eu quero o meu purificado. Se você também quer o seu purificado, fala: eu quero o meu coração purificado, Senhor. De todo pecado, lava-me. De todo pecado, liberta-me. De todo pecado, transforma-me. De todo pecado, salva-me. Salva-me, Senhor. Pela tua graça, purifica-me, Senhor. Vem com a tua unção agora, Senhor, e purifica o meu coração. Com a mão no seu coração, Deus está te tocando agora. Deus está tocando o teu coração agora e purificando o teu coração de todo pecado. Visita, Deus, cada pessoa que nos acompanha neste seminário de vida no Espírito Santo e purifica. Purifica, Senhor, Pai do céu, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e na força do Espírito Santo, purifica os nossos corações. Purifica os nossos corações. O Senhor me fala de uma mulher que está aqui conosco neste grupo de oração, que está sentindo o coração apertado, e a imagem que Deus me dá é como se fosse um bagaço de laranja. A imagem que o Senhor traz ao meu coração é como se o seu coração estivesse tão apertado que se estivesse esmagado. Não tem suco.
não tem suco. Deus está me falando ao coração agora que esse suco é o Espírito Santo que está vindo sobre você agora e já está te invadindo. Toma posse. Se é para você, diga: Senhor, eu tomo posse. Meu coração estava angustiado e eu já sinto o teu toque e já sinto ser purificado o meu coração pela tua graça. Obrigado, Senhor. Purifica-me, purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. Para encerrar, mais uma vez, canta junto comigo. Purifica-me, purifica-me, purifica-me. Aquilo que não é de Deus, eu não quero pra mim. Eu me esvazio e peço que venhas me encher. E eu já estou cheio, Senhor, obrigado. Eu já estou cheio, Senhor, obrigado. Eu já estou cheio de Ti, obrigado, Senhor. Repita isso comigo, meu irmão e minha irmã. Eu já estou cheio de Ti, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu já estou cheio. Repita isso. Eu já estou cheia do Espírito Santo. Eu já estou cheio do Espírito Santo. Vem pregar a palavra de Deus para nós, anunciar a palavra de Deus nesse seminário. Boa noite, irmão. A paz de Jesus, o amor de Maria. Boa noite. Como é que você Boa noite, irmão? Que bom te ter aqui. Saudade Maria. de você. Tudo jóia? Maria. Banho. Então tá bom. Irmãos e irmãs que estamos aqui nessa live, desse grupo de oração, vamos rezar uma Ave Maria na intenção do Marcinho agora, pedindo que o Espírito Santo invada o coração dele neste momento. Pedindo que a Virgem Maria, Senhora de Pentecostes, abra o coração dele a todo entendimento daquilo que o Senhor deseja para esta noite de salvação de almas. Pelas suas mãos, ó Virgem Santíssima, consagramos a vida do Marcinho, esta pregação, e pedimos que a Senhora passe à frente e pise na cabeça da serpente. E traga ao Marcinho agora toda a tua unção, ó Deus, pelas mãos da Virgem Maria. Oremos por ele, irmãos, oremos uma Ave Maria por ele, irmãs, pedindo a graça de Pentecostes sobre a vida dele e que ele seja possuído pelo Espírito Santo nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, então, todo especial aí, né, aos nossos irmãos, Rafael, Marisa. Você que agora também nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Instagram e outras redes, esse grupo de oração online, né? Nossos irmãos aí já me apresentaram, meu nome é Marcio, né? Mas todo mundo me chama de Marcinho, né? Sou casado aí com a Otávia, tenho 42 anos, temos um filho de 5 anos chamado Davi, pertenço aqui à paróquia Nossa Senhora da Conceição de Italva, moro aqui em Cimento Paraíso e participo aqui do grupo de oração Nossa Senhora das Graças. E com muita alegria hoje, né, o Senhor aí nos levando para águas mais profundas, né, na minha primeira pregação online, né, aqui o Senhor, né, nos dá novos desafios. E numa semana de muita alegria, né, essa semana que houve aí o retorno, né, das santas missas presenciais, em muitas paróquias, em muitas capelas, né, então uma semana de muita alegria para nós.
E justamente essa semana que o Senhor reserva para voltar o seminário de vida no Espírito com este tema, né, Jesus Salvador. Então, só para lembrar, né, como nós ficamos aí algumas semanas sem o seminário, hoje nós estamos no nosso terceiro encontro do seminário de vida. Né? Primeiro encontro com o nosso irmão Hamilton, né, que nos trouxe lá a realidade do amor de Deus. Este amor que é pessoal, esse amor que é incondicional, Deus que nos ama como pessoa, Deus que nos ama e não põe condições para nos amar. Depois nós demos um segundo passo, que foi o segundo encontro com o Adriano, né? O Adriano que veio nos trazer que existe algo que pode nos afastar deste amor, que é o pecado. Né? E o Adriano, se você se lembra, ele começou a pregação dele dizendo: vos trago uma boa notícia. E eu quero continuar nesta vibe, né? Nessa linguagem tão jovem, eu quero continuar nessa linha, trazendo realmente essa boa notícia, porque a última palavra não é de morte, a última palavra não é de pecado, a última palavra não é de pandemia, a última palavra não é de vírus, mas a última palavra é de vida, é de ressurreição, né? Porque o Senhor nos trouxe a sua salvação. Então vamos lá entrar já no tema de hoje. São João Paulo II, Papa e Santo da Igreja, ele fala para nós que 2 devem ser os livros de cabeceira do autêntico católico, né? Do verdadeiro católico. E esses 2 livros são aqui, ó, é a Palavra de Deus e o Catecismo da Igreja Católica. E é embasado mesmo no catecismo, e é embasado na palavra, que nós vamos hoje mergulhar nesse terceiro dia do nosso seminário, que traz aí o tema da salvação. Então eu gostaria de trazer um parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 1949. Eu vou ler inteiro e depois a gente vai comentando cada uma das partes. Tá bom? Então o parágrafo 1949 diz assim: chamados à felicidade, mas feridos pelo pecado, o homem tem a necessidade da salvação de Deus. O socorro divino lhe é dado em Cristo, pela lei que o dirige e a graça que o sustenta. E aí o parágrafo fecha com um versículo. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: trabalhai pela vossa salvação, com temor e tremor, pois é Deus quem, segundo a sua vontade, realiza em vós, o querer e o fazer. Amados, então, o catecismo é a palavra oficial da nossa igreja. Se você quer saber o que a Igreja Católica pensa, o que a Igreja Católica reza, o que a Igreja Católica celebra, o que a Igreja Católica vive, é só você gastar um pouco de tempo com o catecismo, porque ali está a palavra oficial da Igreja. E nesse catecismo, neste parágrafo, a primeira coisa, eu vejo aqui os 3 passos já do nosso seminário, só nesse parágrafo. Porque começa assim: chamado à felicidade. Veja, nós somos chamados à felicidade. Por quê? Porque Deus é amor. Né? Então, nós não somos chamados à tristeza. Às vezes a pessoa está nesse tempo aí de isolamento, né, social, está em casa. Talvez você que está já me acompanhando aí, talvez você nessa pandemia perdeu alguém, um ente querido, um colega de trabalho, né? Talvez você soube de alguém que passou por uma situação difícil, né? Nosso irmão Rafael realmente passou dias, né, difíceis com essa situação. E às vezes a pessoa pergunta: mas por que então que eu vim nesse mundo? Será que eu só vim nesse mundo para sofrer? Será que eu só vim nesse mundo para perder? Será que eu só vim nesse mundo para me decepcionar? Não. A palavra da igreja coloca aqui para nós, ó, somos chamados à felicidade. Viemos a esse mundo para sermos chamados à felicidade, a conhecer o amor de Deus, a ter uma experiência com o amor de Deus. Mas, como diz aqui, ó, ferido pelo pecado lá de Adão e Eva, pelo pecado original, que Adriano trouxe muito bem para nós, somos chamados ao amor, mas demos as costas a esse amor e somos feridos pelo pecado.
O homem tem essa necessidade da salvação que vem de Deus. Veja, eu e você, nós temos essa necessidade de Deus na nossa vida. O socorro divino é dado por Cristo. É Jesus que nos dá o socorro. Sabe, você que está me acompanhando aí, ou você que vai em algum momento acessar essa live, esse grupo de oração, o seu socorro está em Deus. Hoje o Salmo fala para nós isso, né? Verei constantemente a face de Deus. É esse Deus que nos dá o socorro. E aí, é esse Deus que nos sustenta. A sua graça, pela lei ele nos dirige, pela graça ele nos sustenta. Aí a palavra de Deus vem, trabalhai pela vossa salvação. Você tem trabalhado pela sua salvação? Me lembra aqui aquelas palavras de Santo Agostinho, que diz assim, o Deus que te criou sem a tua ajuda, não te salva sem a tua colaboração. Então, é preciso também ter a nossa contribuição, é preciso também ter o nosso trabalho, é preciso também ter a nossa colaboração com o Espírito Santo para que a salvação chegue até nós. Porque, amados, existe uma diferença. Existe uma diferença entre salvação conquistada de salvação aproveitada. Você sabia disso? Há uma diferença. Existe a salvação conquistada e a salvação que é aproveitada. Ah, mas qual é a diferença? A salvação conquistada, quem conquistou a salvação para nós? Quem conquistou a salvação para mim? Quem conquistou a salvação para você? Jesus. Jesus conquistou para nós a salvação pelo anúncio da palavra, pela paixão, pela morte, pela ressurreição. E não foi qualquer morte, mas sim morte de cruz, como diz a palavra, a morte mais terrível, a morte mais vergonhosa que tinha no tempo de Jesus, ele assumiu. Então Jesus conquista essa salvação para nós, a salvação conquistada. Agora, a pergunta é, eu estou aproveitando essa salvação? Você está aproveitando a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz? Com a sua paixão, com a sua morte? Porque a verdade é que nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Quando Adão e Eva pecaram ali, né, Adão e Eva representando ali a humanidade, a espécie humana, né, que se dá entre homem e mulher, Adão e Eva, né, em algum momento da história, nós, seres humanos, nós, a humanidade, nós demos as costas ao projeto de amor de Deus. Deus tinha um projeto de amor, Deus tinha um projeto de felicidade, mas o homem quis ser Deus sem Deus. Como o diabo falou, né, não, vós sereis Deus, mas sem Deus. Né? Então, acontece isso. O homem, então, ofende uma dignidade infinita de Deus com o pecado original. E aí, como que agora Deus que é infinito, Deus que é eterno, o ser humano que é finito, ofende uma dignidade infinita? Como pagar isso? Porque a dívida era nossa. Então, a conta não fecha. Está entendendo? O ser humano que é terreno, que é finito, que chega o seu momento e acaba, como nós conseguimos pagar uma ofensa que é infinita, que é eterna? É por isso que o Filho de Deus vem e se encarna. Por que Jesus, então, assumiu a nossa carne? Por que está escrito aquilo que está lá, né, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 14, versículos 1 e 14, que diz assim, no princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, e a glória do Filho único que recebe do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem pecou foi o homem. O homem é finito, mas o homem ofendeu uma dignidade eterna. Então Deus, olhando para o homem e sabendo que não teria como pagar tal dívida, o que Deus faz? Deus assume a nossa natureza. Aquilo que a igreja chama do mistério da encarnação.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a nossa carne. Então, em Jesus, existe apenas uma única pessoa. Aquilo que a teologia fala de união hipostática. Em Jesus, há apenas uma única pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus de Deus, luz da luz, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele assume a natureza humana. Mas em Jesus existe duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Jesus é ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. Assumiu o homem em tudo, menos no pecado. Então veja bem, agora Jesus então ele tem condição de pagar a nossa dívida. Quem errou não foi Deus, foi o homem. Mas Deus olhando para o homem que não tinha condição de pagar, então Deus assume a nossa carne. E agora ele como homem, ele como 100% homem, ele dá a sua vida para resgatar. Ele como homem agora sim pode pagar, porque ao mesmo tempo ele é Deus. O Deus infinito que assume a nossa carne, se tornando um ser humano, no seio da Virgem Maria. E é por isso que o Verbo então se encarna. Diz lá na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou, eis porque o seu Filho de Deus se encarnou, para destruir as obras do demônio. Para destruir as obras do demônio, para destruir o pecado e nos levar à salvação. Jesus conquista essa salvação para nós na cruz. E a palavra de Deus vai falar para nós que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que causa em nós arrependimento. Vamos nos lembrar aqui daquele primeiro discurso de Pedro, né? Os apóstolos reunidos com Maria, aguardando, né, o cumprimento daquela promessa de Jesus, que disse que o Espírito Santo viria, e naquele dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce como forma de línguas de fogo, paira sobre os apóstolos, e ali eles são revestidos da graça, receberam o batismo no Espírito Santo, foram transformados. Aqueles homens que antes estavam com medo, aqueles homens que antes estavam temerosos, aqueles homens que antes estavam talvez com medo, desanimados, frios, abatidos, mas eles fazem uma experiência com o amor de Deus. E Pedro, tomado pelo Espírito Santo, Pedro, impelido pelo Espírito Santo, Pedro, levado pelo Espírito Santo, faz aquele primeiro discurso, aquele primeiro discurso cheio do poder de Deus. E a palavra nos testifica que a pregação de Pedro foi tão impactante que naquele momento 3.000 pessoas assumiram a fé. Mas só olha o que eles disseram. Ao final daquela pregação ungida, ao final daquela pregação movida pelo Espírito Santo, lá em Atos 2:37, olha o que aquelas pessoas disseram. Ao ouvir essas palavras, ficaram compungidos no íntimo do seu coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: o que devemos fazer, irmãos? Veja, amados, é isso que nós pregadores devemos cada dia mais pedir. A nossa pregação, ela deve trazer esta interrogação ao coração da pessoa que nos escuta. Porque fala que diante daquela pregação de Pedro, eles ficaram compungidos, eles ficaram tocados no seu coração. A palavra lhes trouxe arrependimento. A pregação trouxe a eles quebrantamento de coração, a ponto deles virarem para os apóstolos e dizerem: nossa, que maravilha! O que a gente precisa fazer para receber também esse Jesus que você pregou aí? Você falou que agora está se cumprindo a profecia de Joel, que o Espírito Santo vai ser derramado sobre todas as pessoas, que Jesus é aquele que veio, que fez maravilhas, que foi enviado para o Pai, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, Ele é o Senhor. O que precisamos fazer nós para também receber tal graça? E Pedro vai lá e responde no versículo 38. Pedro lhes responde: arrependei-vos, cada um de vós,
Seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, a pregação da palavra gerou arrependimento, o arrependimento levou a igreja, Pedro deu a direção dos sacramentos, Pedro deu a direção, arrependei-vos, seja batizado, se torne uma nova criatura. Pedro deu a direção da igreja. Por isso, muitas vezes, nos preocupa um certo pensamento que às vezes entra. Vocês com certeza já devem ter ouvido isso. Falando, mas esse negócio de igreja não é importante porque a igreja não salva ninguém. Certamente vocês já ouviram isso alguma vez. A igreja não salva ninguém, o importante é acreditar em Deus, a igreja não salva ninguém. Se a igreja não fosse importante para a salvação, Jesus não tinha fundado uma igreja. Quem salva é Jesus, sim, mas Jesus usa um meio para salvar. Esse meio é chamado de igreja. Jesus nos salva através da igreja. A igreja que ministra a santa palavra, a igreja que ministra os sacramentos, a igreja que prega, a igreja que santifica, a igreja que governa, a igreja que nos aponta o caminho. Existe um autor chamado, o nome um pouco esquisito, Teofilacto. Teofilacto lá já nos inícios nos ensinava. A igreja é a extensão do corpo de Cristo para nos salvar ao longo da história. Veja, é Jesus que vai se expandindo na história. Amado, a igreja é importante sim. Não abandone a igreja. Você que talvez está me ouvindo hoje, que está afastado da igreja, Jesus fala lá também, não vos afasteis de Jerusalém, até que cumpra a promessa. O que é esse não afasteis de Jerusalém? Não vos afasteis do grupo de oração, não vos afasteis da igreja, não vos afasteis dos sacramentos, não vos afasteis da Eucaristia, da confissão, não vos afasteis do matrimônio, porque Jesus nos salva por meio da igreja. Por isso, ame a igreja. Lucas 10:16 nos fala com os apóstolos, a quem vos ouve, a mim ouve. A quem vos rejeita, a mim rejeita. Olha, Jesus está falando para os apóstolos, aqueles que vão dar seguimento na igreja. O que Deus está nos ensinando? Aquele que ouve a igreja, ouve Cristo. Saulo estava perseguindo a igreja. Quando Paulo caiu ali, diante daquela luz, Jesus falou com ele, e Paulo falou, quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo a igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Falar mal da igreja é falar mal de Cristo. Ouvir a igreja é ouvir a Cristo. Obedecer à igreja é obedecer a Cristo. Entende? Então, é importante ter essa ligação. A salvação vem, mas ela passa pelo instrumento, ela passa pela igreja para chegar até nós. É por isso que, quando o cardeal Joseph Ratzinger, Papa Emérito Bento XVI, ele falava, não existe salvação fora da igreja. Na época, muita gente entendeu mal, mas quer dizer o quê? É a igreja. Tudo que nós sabemos de Deus, seja na igreja católica ou em outras denominações por aí, mas se aprendeu com a igreja. Por isso que a salvação não existe salvação fora da igreja, porque a salvação vem pela igreja. Por isso, ame a tua igreja, não abandone a tua igreja. Você que hoje está afastado da igreja, volte para a igreja, confesse, entre num grupo de oração, faça parte de uma pastoral, naquilo que você se identifica. Quantas pessoas que voltaram por meio de um grupo de oração, por meio de um ESCC, por meio de um retiro de carnaval, ou seja, por meio de um evento patrocinado, desenvolvido pela igreja. E aí eu gostaria já de encerrando, já encaminhando para o final, encerrar com o versículo 39, que diz assim, Atos 2:39, Pedro falando, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Veja, 1500 anos depois, esta palavra chegava aqui no descobrimento do Brasil. Depois, 520 anos depois, essa palavra está chegando a cada um de nós, que ouvimos de longe
a promessa do Senhor. Amado, eu não sei de onde você ouviu, né? Eu não sei se foi no grupo de oração, se foi num seminário, se foi num retiro, né? Se foi numa pregação pela televisão. Mas ouça hoje o apelo do Senhor. Permita que esta palavra possa hoje entrar no seu coração, gerar arrependimento, gerar, né, quebrantamento, gerar esta vontade de voltar a Deus. Você que tem saudades de Deus, você que talvez ficou revoltado com Deus aí porque achou que Deus não estava por você, você que se decepcionou com alguém da igreja, talvez com um coordenador, um membro, um sacerdote, não sei, talvez aquela pessoa não deu aquele amparo naquele momento que você precisava, mas que isso não seja empecilho para que a salvação de Deus possa tocar aí no seu coração. Permita que esta noite seja uma noite de resgate. O Ministério de Intercessão, como orava por mim aqui, me passaram a palavra de refúgio. Márcio, quando eu orava, quando eu pedia aqui o pessoal para estar rezando nesse momento, e eles falavam, Márcio, uma palavra que Deus colocava no nosso coração era refúgio, que esse grupo de oração de hoje, ele será um refúgio, ele será como a mão estendida de Deus para tocar em muitas almas, corações que estão gelados, corações que estão frios na presença de Deus. Talvez você ficou aí 3 meses, sem talvez, comungar, e acabou caindo no desânimo, acabou caindo no esfriamento, Eu lembro da pregação do Hamilton, que ele falava isso para nós. Pessoas que nesse tipo de isolamento caíram no esfriamento. Você é servo, você é militante aí, na igreja. Estamos aí na igreja militante, às vezes vem os problemas, sim, às vezes vem as dificuldades, às vezes vem aquela vontade de desistir, às vezes vem aquela vontade de não querer mais continuar. Nesta hora, nós devemos nos revestir da graça. Aquela salvação que foi conquistada lá por Jesus tem que ser aproveitada por mim e por você. Nós devemos trabalhar também pela nossa salvação. Nós devemos orar com Deus para a santidade. Cheio também ao nosso coração. Então, já vamos preparar um momento de oração, que o nosso irmão Rafael, a Marisa vai dirigir para nós. Já preparando o seu coração para receber esta efusão do Espírito Santo. Aconteceu lá, isso que é batismo no Espírito Santo. Aquela mesma experiência que os apóstolos viveram com Maria no cenáculo de Pentecostes. É essa experiência que nós temos hoje também. Essa experiência que todo dia, toda reunião semanal do grupo de oração a gente pede. Esse renovo espiritual. Assim como o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e mulheres, transformando de dentro para fora. Isso também para gerar em nós metanoia, mudança de mentalidade, conversão diária. Ninguém é tão ruim que não possa melhorar, ninguém é tão bom que ainda não possa crescer. Que a verdade é que caminhada nesses meus quase 15 anos de caminhada na renovação carismática, eu já vi muitos homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que em vez de progredirem na graça, começaram a regredir. Porque faltou. Talvez você que está me ouvindo está nessa situação hoje. Então, que esse grupo de oração nos dê a graça de Deus. Progredir de cada dia, ganharmos em Deus as experiências necessárias com o teu amor. Aprendemos em Deus. Então vamos rezar, nosso irmão, pedindo que esse batismo venha sobre nós e que esta pregação seja um crescimento espiritual para mim e para você. Que a gente possa nos abrir a salvação conquistada por Cristo conosco. E a gente possa realmente aproveitar esta salvação. Amém? Quando Marcinho pregava
e falava aí agora, o Senhor me trazia ao coração aquele encontro de Jesus com Zaqueu. Quando Jesus encontra com Zaqueu, que Zaqueu se arrepende de seus pecados, Zaqueu percebe que ele era um pecador, ele percebe que ele queria conhecer Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e aí, quando Jesus encontra com ele, fala: Zaqueu, desce depressa daí. E aí, Jesus diz aquelas palavras para Zaqueu: hoje a salvação entrou na sua casa. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida, você que está nos acompanhando agora neste grupo de oração, nesse seminário de vida no Espírito Santo. Jesus é o nosso Salvador. E hoje eu quero convidar você a fazer essa mesma experiência que Zaqueu fez. Não basta apenas ouvir falar de Jesus. É preciso experimentar. É preciso se arrepender. É preciso dizer: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor faça morada em mim. E se eu roubei, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver, eu vou restituir, porque eu quero a salvação. E deixe nesta noite Jesus dizer isso para você, meu irmão e minha irmã. Hoje a salvação entrou na sua casa. Recebe a salvação que vem de Deus, como o Marcinho disse, por meio da Santa Igreja. É Cristo quem salva. É Cristo quem nos dá essa experiência de salvação. E todo o sofrimento da cruz, irmão, foi por mim, foi por ti. Eu quero convidar você agora a olhar para essa cruz que está aqui. Olhe para esta cruz. É a cruz de Cristo. Aqui está a representação daquilo que Cristo sofreu por mim e por você. Mas, para a gente poder imaginar o que de fato aconteceu, somente se a gente estivesse naquele momento. Mas nós sabemos que foi sacrifício. Foi entrega total, doação total, por amor, para que você fosse feliz. E hoje, diante da cruz de Cristo, nós iremos orar e nós iremos pedir a salvação sobre nós, sobre os nossos pecados, e que Jesus Salvador nos visite. Nós vamos encerrar a live agora, porque nós já estamos praticamente no horário de 1h, e nós vamos voltar logo em seguida para rezar diante do crucificado. Então, por favor, você que está aí, retorne com a gente. Retorne conosco para a gente rezar agora, porque eu profetizo sobre você, sobre a sua casa. Jesus está dizendo: hoje a salvação entrou na sua casa. Nós vamos encerrar e a gente volta para orar com o crucificado. E para cantarmos e pedir que Deus se faça presente em nós.